Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 2 de maio de 2016, segunda-feira, sendo então uma semana e um novo mês. Vamos então às movimentações do nosso mercado. Hoje um dia de queda leve, menos 0,65%, um dia de volume leve também, a gente teve um volume abaixo da média. Hoje foi um dia onde teve muitas empresas muitos papéis ficando ex-proventos, tá? E, enfim, a movimentação que a gente teve hoje está dentro da expectativa que nós tínhamos pela movimentação do mercado na sexta-feira. Na quinta-feira, pós-rompimento, sinal importante de alta, nós tivemos um candle de dúvida na quinta. Na sexta-feira o mercado produziu um movimento de queda, fazendo assim um topo, máximas mais baixas, mínimas mais altas, sinalizando então um provável processo de pullback, tá? Um processo de pullback, né, geralmente tem pelo menos 3 candles em correção. Até sexta-feira nós tínhamos 2, então era esperado que o pregão de hoje fosse em queda para cumprir esse padrão de pelo menos 3 candles. E também para deixar mais claro, né, o teste do topo anterior. O mercado realmente agora toca com o seu corpo, né, o topo anterior e agora também alcança a média móvel de 9. Tá? Também esperávamos mais um fluxo baixista na abertura, pela forma como o mercado fechou na sexta-feira, tá? Aquele aspecto de Opening Power Breakdown, tá? Não que ele tenha acionado esse cenário, porque ele inicialmente abriu em alta, mas acabou realmente desenvolvendo um movimento de queda. Bom, o que nós podemos esperar no pregão de amanhã? Olha, agora é um momento importante, porque se isso for realmente um processo de pullback, a reação do mercado idealmente tem que vir amanhã, terça-feira, né, dia 3. Porque se o mercado aprofundar esse movimento corretivo, tá, e gerar stop da operação de rompimento, isso pode dar um efeito em cascata e o mercado acabar produzindo um rompimento falso que poderia abrir espaço para um movimento corretivo mais amplo. Tá? O cenário ainda é altista, o cenário internacional é favorável para um movimento de alta. Mas é bom que a reação ocorra amanhã. Tá? Pela forma como o mini índice fechou, tá, é bem possível que a gente ainda tenha um pouco mais um fluxo de queda, o que ainda não geraria stop para operações de swing trade. Tá? O stop, considerando a volatilidade do mercado para o rompimento do dia 27, nos leva a stops abaixo de 53 mil, abaixo aqui da retração de 0,68. Fica no mini índice abaixo de 53.600. Então tem ainda um pouco de gordura para o mercado consumir. Tá? Mas é bom que ele feche o pregão de amanhã mostrando a entrada de pressão compradora. Senão a coisa começa a ficar delicada. Com o pregão de hoje no início do pregão de hoje, né, ficou mais fácil a gente desenhar um canal de baixa dentro do qual o índice está operando. Nós tivemos uma abertura num gapzinho de alta, uma tentativa de primeiro movimento, não houve acionamento, foi desconfigurado, tivemos o rompimento da linha d'água e o trade por rompimento de linha d'água teria alcançado o alvo entre a média móvel de 200 e a linha de retorno do canal de baixa. Depois disso o mercado ficou oscilando num processo meio de contração, um dia meio search and destroy nesse sentido, tá? E fecha com as médias por cima do preço, desenhando um suporte aqui por volta dos 54.180. É possível que a gente tenha mais uma forçadinha para baixo e daí é importante ver se o mercado vai oferecer reação. Tá? Então a gente está no curto prazo dentro de um movimento de queda. Então nesse sentido o viés no curtíssimo prazo, tá? No curtíssimo prazo é de queda, mas há uma expectativa de inversão de um movimento, frisando que uma expectativa não faz novo trade, não faz trade. Então é importante a gente vislumbrar aqui sinais compradores para daí buscar operações na ponta compradora. Tá? Vai ser importante que o mercado consiga produzir o rompimento, né, em algum momento do pregão de amanhã, idealmente,
o rompimento desse canal de baixo, para daí o cenário ficar legal em termos de swing trade. Em termos de day trade, a gente pode ter compra, a gente pode ter venda no pregão de amanhã, tudo depende de como o mercado vier a se comportar, obviamente. Tá? Então, assim, curtíssimo prazo, o viés ainda é de baixo, com uma expectativa de virada. E logo saberemos para onde o mercado vai ir. Tá? No mercado americano, o índice Dow Jones mostra hoje um dia de alta. Né? A gente já viu que a gente teve um zigue-zague descendente no finalzinho da semana passada. Era desconfortável operar na ponta vendedora, porque apesar do zigue-zague descendente, o viés ainda altista, a gente tinha um topo anterior para segurar, a gente tinha a média móvel de 20 períodos ainda apontando para cima e um candle de conotação altista. O mercado foi para cima. É bem possível que a gente tenha então a manutenção do movimento de alta que se iniciou no pregão de hoje. Lembrando que o alvo do topo histórico ainda não foi alcançado. No S&P 500 futuro, mesma coisa. A gente se apoiava, os preços se apoiavam no topo anterior, na média móvel de 20 períodos, e hoje teve uma reação. O candle branco, se houvesse a superação. Se vier a acontecer a superação da máxima, esse candle no pregão de terça-feira, a gente pode esperar a retomada da tendência de alta. O dólar, lembrando que agora o contrato vigente é o M16. O dólar apresentou uma boa alta hoje, 1,87%, depois de, na sexta-feira, né, ter pressionado bem a mínima de abril. Vamos pegar já o contrato mini. Foi quase um Monster Gap. A abertura foi um pouco abaixo da metade do candle de sexta-feira. Se fosse um pouquinho mais alto, seria um Monster Gap na abertura. Bom, você já pode imaginar que essa movimentação tem as impressões digitais do Banco Central. Então, teve a atuação do Banco Central. O dólar, do ponto de vista intradiário, já está numa tendência de alta. Tá? Existe até uma simetria altista, mas para o dólar realmente ganhar força no movimento de alta, a gente tem que ver o rompimento dessa resistência aqui, porque aí abriria a simetria para buscar esse movimento para cima. Tá? Mas, vamos voltar para o gráfico diário do dólar. Vou pegar aqui o perpétuo e vou tirar os ajustes. A gente vai ter esse gráfico. Tá? A barra de alta de hoje não muda a tendência do dólar, que continua sendo de baixa. Okay? Continua sendo de baixa. A gente pode até ter um movimento de alta no próximo pregão, mas aqui é muito obstáculo, muita resistência. E o dólar tende a voltar a cair assim que o Banco Central não vier a intervir. Tá? O juro, dei um F18. Teve um dia morno hoje, a gente segue vendo um movimento meio lateral em cima do suporte 12.700, e eu já mencionei para vocês que, se fosse para o mercado repicar, provavelmente já teria repicado. Tá? Então, quanto mais passa o tempo, mais provável é a gente ter o rompimento dessas mínimas aqui, sinalizando uma nova venda. Tá? A última venda que nós tivemos foi no rompimento de suporte, a partir da perda mínima desse candle, pelo menos foi assim que eu sugeri. Indo para as ações, a Vale tem um terceiro dia andando de lado. Se a gente for olhar no intraday, já começa a vislumbrar aí um retângulo. Tá? A movimentação dela não é baixista, é de um papel que provavelmente vai subir um pouco mais para bater no topo anterior. Tá? De qualquer forma, não vejo nenhum tipo de trade na Vale nesse momento. A gente vai precisar ver o rompimento desse topo anterior para valer a pena um trade. Na Vale 3, nós tivemos trade mencionado aqui na superação da máxima desse candle, e esse trade teria sido encerrado hoje na perda mínima de sexta-feira. Agora não há mais nada a fazer. Tá? A Petrobras tem uma queda de 0,59% hoje, segue se comportando, na minha leitura, muito bem em relação ao rompimento que houve. Tá? Então existe operação aberta e a gente espera ansiosamente pelo rompimento dessas máximas aqui, idealmente conseguindo romper essa linha de retorno que está nos incomodando não só na Petrobras, como no índice Bovespa também. Tá? PTR3, a ON, fechou no 0 a 0, não tem nada a ser feito aí. Tá? Mas o alvo para esse ciclo de alta continua sendo o topo de maio de 2015, e suporte mais próximo, né, de preço mesmo, está lá embaixo, em 11,10. Tá?
Então a PTR3 tem que gerar algum tipo de congestão aí para dar uma nova base de sustentação para um novo movimento de alta, se a gente quiser operar PTR3. No momento, o papel a ser operado é PTR4 na ponta compradora. Tá? E eu mencionei que isso aqui como venda não está bem encaixado pelas questões que a gente avalia num trade de retorno à média, num trade contra a média móvel de 21 períodos. A distância para a média móvel de 21 períodos não é significativa em relação à volatilidade. Ambev volta a testar essa faixa de resistência por volta dos 19,50. Tá? Não rompeu, se romper deve buscar a linha de retorno no canal de alta. No gráfico intradiário até fechou bonitinho. O rompimento dessa resistência aqui pode gerar um day trade na terça-feira. Tá? Mas eu não operaria como Opening Power Breakout. Tá? Não operaria. É uma estrutura longa, né? Então é bom ter candle fechado rompendo para buscar a operação. No setor bancário, e os bancos é que pressionaram o índice para baixo, a gente teve queda de maneira generalizada. O Bradesco cai quase 2%, não há nada a fazer. O Bradesco nos interessa no momento que testar, dando sinal de reversão a faixa dos 24,60, conseguiu romper esse topinho nos 27. Idealmente o rompimento dos 27. Né? Itaú corrigiu um pouco mais forte 2,8% de queda. Talvez venha buscar esse fundinho anterior, mas o ponto que realmente nos interessa é o rompimento do topo aqui da faixa dos 34,50. Itaúsa parece que caiu um monte, né? Menos 11%, mas na verdade teve uma bonificação, acho que foi 10%. E isso traz Itaúsa para essa zona que, em termos de memória de mercado, é boa, por volta dos 7,60. Se cair um pouco mais, idealmente bater na média móvel de 200 aqui em 7,57, formar um sinal de reversão, eu até ficaria bem interessado numa operação de compra aí. Tá? Por mais que esse buraco tenha sido dividendo. Vou ajustar o gráfico só para vocês verem a diferença. O acumulador está lento, né? Pronto, esse é o gráfico ajustado. Tá? Nesse caso, o rompimento dos 8,10, 8,15 também poderia ser visto como sinal na ponta compradora. Tá aí pelo gráfico ajustado. Usando como base o gráfico ajustado. Banco do Brasil corrige 2,5%, não significa grande coisa. Tá? A gente tem que ver o rompimento dos 23 para se interessar pelo papel, os 23 para cima. Né? Ou, né, se o papel vir caindo e vier a romper este fundinho aqui nos 20,50, pode ficar interessante porque a gente teria um pivô de baixa próximo à resistência e abrir espaço para uma queda talvez até os 17,20. Mas para esse rompimento ser interessante, esse cenário hipotético que eu estou descrevendo aqui, seria importante, junto com o fechamento abaixo deste fundo, ter a média de 20 períodos virando para baixo. No intraday, a gente vê essa zona de suporte, tá, por volta dos 21,55, e depois desse suporte tem um amplo espaço para queda. Então, dependendo de como o mercado se comportar amanhã, o Banco do Brasil pode até oferecer um cenário interessante para day trades na ponta vendedora. Bom, o setor bancário como um todo. Todos esses três principais, né? Gerdau segue dentro do seu movimento corretivo, meio lateral, né? Que tem como suporte a faixa aqui do 7, resistência em torno dos 8,60. Tá? Também tem aqui um espaço para o movimento de queda se o mercado realmente firmar abaixo da mínima de hoje. CSNA segue andando de lado, rente a resistência por volta dos 13,70, ficando com uma cara de máximo bandeira. Nos interessa o rompimento dessa faixa de resistência ou uma correção até os 11,30, idealmente testando a média móvel de 21 períodos também. Tá? Os Minas faz uma quedinha aí de 0,40, não mudou nada o cenário em relação à sexta-feira. Só me chama a atenção que os preços, de uma forma passiva, estão começando a se sustentar acima da média móvel de 200. Tá? A gente tem a operação de rompimento em andamento aqui na Uzi Minas. O papel para mim está bem interessante, mas quem está de fora deveria aguardar o rompimento dos 2,70 para entrar. E uma vez que a Uzi Minas consiga romper esses 2,70, né, o mercado ruma para os 4,70. Um cenário que está bem bacana. Outros ativos,
não tem muita coisa. Vocês repararam que nos últimos faróis, principalmente quem olha a página do farol, onde tem lá a relação de trades possíveis, quase não tem muita coisa acontecendo, né? Acho que dos 2 últimos faróis, o único papel que gerou, nos 2 últimos, né, entre quinta e sexta, os únicos papéis que geraram algum tipo de trade mencionável foi hipermarcas, né, no rompimento aqui desta consolidação, aqui no dia 28, e a coisa, de fato, está fluindo favoravelmente, né? Então, Arezzo chegou a nos dar um trade nesse doji, fluiu bem, agora o papel volta a testar o mesmo patamar de suporte com candle de conotação de indecisão, mas que nessa situação dá uma ideia altista. Se houver superação da máxima de hoje, provavelmente a Arezzo dá mais uma puxada para cima. Tá? Essa faixa de suporte dos 23,95 vai se mostrando bem forte, a média está ali ajudando. BVMF tem hoje um candle de indecisão, um doji. Eu só menciono a BVMF porque do ponto de vista intradiário a gente está com uma consolidação estreita, bandas estreitas, e o rompimento dessas mínimas aqui pode gerar uma oportunidade de day trade na terça-feira para baixo. Por mais que o papel esteja no gráfico diário apontando para cima, no intraday pode oferecer uma venda. Mas não é um caso de um opening power breakdown, teria que esperar candle fechado mesmo. Lembrando que os trades realizados por conta do candle do dia 13 e por conta do candle do dia 26 já teriam alcançado o alvo, já teriam sido encerrados, provavelmente, né, se o ajuste stop é por mínimas. A operação de rompimento dada no dia 27, pelo sinal do dia 27, ela está em andamento. Né, e minha eventual correção no intraday não significa que essa operação de swing trade está errada, não. O papel segue dentro de uma forte tendência de alta, a expectativa é de alta no médio prazo, tá, talvez até no curto. CEMIG ficou ex dividendo hoje, tá? Sempre quando vocês visualizarem no meu profit uma bolinha na parte inferior como essa aqui, ó, significa que esse foi o último dia com direito, tá? Então há um impacto baixíssimo no papel por conta desse provento, e agora a CEMIG alcança aquela zona de suporte que a gente havia mencionado nos últimos faróis, até um candle com uma certa possibilidade altista se ele tivesse a máxima superada, mas realmente eu não acho que vale a pena. Eu acho muito arriscado aqui por conta de todas as médias e pelo fato de estar chegando nesse patamar também por conta de um provento. Tá? Seguro, entre aspas, vai ser operar CEMIG na compra, uma vez que o papel consiga romper a faixa entre 8,40 e 8,70. Daí a gente tem um amplo espaço para movimentações altistas. CPF3 também pagou provento, olha a bolinha aqui. Abriu lá embaixo, fechou na máxima. Do ponto de vista de swing trade não tem nada a ser feito, mas no intraday tem aqui um claro cenário de opening power breakout para amanhã. Pode levar então um movimento de alta no comecinho do pregão. CETIP. Do ponto de vista de swing trade não oferece nada significativo. Então por que eu botei esse papel na lista? Pelo intraday, eu acho. Espera aí. Sim, aqui também tem aquele cenário de movimento direcional e bandas estreitas. Tá? Então poderia ser trabalhado aqui um opening power breakdown na perda mínima de hoje no pregão de terça-feira. CVCB3. Percebe que ela está testando essa zona de resistência em torno de R$20, que é uma resistência importante. Ela mantém um gap aberto e vem congestionando de forma lateral. Tá? Operar aqui como uma correção pela superação da máxima não me parece ideal. É um papel para a gente ficar acompanhando e buscar o rompimento dessa zona de resistência. Daí a coisa vai se tornar realmente interessante. Como o papel ficou ex recentemente, se a gente ajustasse o gráfico, a gente vê que o papel ficaria até uma cotação altista ainda maior, mas o cenário é basicamente o mesmo. A gente tem que esperar o rompimento. ELET 3. A operação de compra mencionada no dia 22 continua válida. Hoje o papel conseguiu romper as máximas recentes. Aqui até está aparecendo um novo mastro bandeira. Inclusive hoje o papel ofereceu day trade muito bom por rompimento de linha d'água. A minha expectativa é que prossiga no movimento de alta amanhã. Merece também acompanhamento ELET 6, que agora já deu uma descansada, apesar dela estar certamente distante da média móvel de uns períodos, ela já não está mais tão sobrecomprada e pode gerar boas oportunidades.
no intraday ou mesmo no gráfico diário. Tá? Sugiro até acompanhar também pelo gráfico de 60 minutos. Elet 3 nós já falamos. Gol não gera nada ainda, mas mostrou a entrada de volume, um candle um pouco mais forte. Reparem como foi a movimentação no intradiário. Mas eu alerto para o cenário da Gol caso venha a romper a faixa entre 2,70 e 2,78. Seria um pivô de alta. O papel ficaria interessante novamente para operações na ponta compradora. E se não quiser ir para cima e resolver romper para baixo, beleza. Também tem um cenário interessante para venda se romper 2,19, 2,20 para baixo. Tá, mas não é para agora. Hipermarcas vem evoluindo bem desde o último sinal na ponta compradora. Hoje também oferecendo day trade, que a gente acompanha no LS Live. Primeiro movimento ao mesmo tempo que rompia essa faixa de resistência. Foi subindo ao longo de todo o pregão. Mas Hipermarcas tem uma volatilidade meio baixa, né? Ela não anda muito. Croton. Eu acho que eu mencionei no último farol que Croton chegou numa zona importante de resistência aqui por volta dos 13. Olha só, topo, e agora o mercado chega lá de novo e chega dentro de um processo de contração, uma cunha. Tá? A gente teve um pico de volume na sexta-feira, até imaginava que o mercado ia parar de subir, hoje insistiu um pouco mais. Não é papel para comprar, papel para ficar de fora, não é papel para vender, com certeza, mas se houver a marcação de um topo aí, futuramente a gente conseguir visualizar o mercado rompendo claramente essa zona aqui dos 13 com um zigue-zague, ou seja, topo e rompimento, pode ser uma bela operação na ponta compradora, mas a gente precisa do mercado andando um pouco de lado e que esse rompimento desconfigure esse cenário de cunho. Dentro do setor de educação, CER3 é um papel que chama atenção e hoje é o único papel que recebe uma nota operável dos papéis que eu estou mencionando aqui, tá? No sentido de que não havia gerado entrada antes. Por exemplo, Elet 3 dá para operar na ponta compradora agora, porque não está distante do ponto de entrada há pouco tempo. Magazine Luiza, que daqui a pouco a gente vai ver, dá para operar na ponta compradora agora. Mas são operações que já estariam andando. No caso de CER3 seria um sinal realmente novo. A gente teve um movimento corretivo que trouxe os preços de volta aqui para a faixa dos 11,20. Se vocês estão lembrados, a gente estava tentando comprar o rompimento, mas não ficou claro, a gente torcia para um processo corretivo que trouxesse os preços para cá. Isso aconteceu, média 21 período sendo testada, o volume foi decente, mas não é o sinal mais forte. Tá? Não é o sinal mais forte. Só que a gente não tem um bom cenário para buscar rompimento de LTB também. Então é uma questão de acreditar ou não, talvez fazer uma posição menor. Tá? No mínimo, olhar no intraday. E se tiver algum day trade na ponta compradora, tentar aproveitar para, se o mercado fluir bem, já embarcar para swing trade. Você sabe que eu gosto de fazer isso. Tá? Magazine Luiza fez um rompimento bem importante da resistência que teve referência por esse topo barra de ignição, foi acionada, o pessoal passou um calorzinho e agora o mercado volta a subir. Tá? No semanal está interessante. No gráfico diário está interessante e é bem possível que o papel dê alegria para quem está posicionado na ponta compradora. Próximo alvo, em termos de resistência mesmo, né, do histórico do preço, seria essa faixa aqui, em torno dos 45. MYPK3 volta para essa zona de suporte entre 14 e 20 e especialmente os 14, mas tem mínima mais baixa aqui em 13,70. É um ponto de cataclismo de suporte. O candle de hoje não é muito altista, eu ainda esperaria um sinal mais forte, mas aqui é ponto para o mercado voltar a subir, só falta o sinal. Então não nos afobemos. Natura, apesar de ter fechado na sexta-feira em cima do suporte, hoje não conseguiu reação, inclusive está rompendo agora esse fundo e provavelmente vai buscar a média móvel de 200, que está aqui, junto com essa mínima aqui desse fundinho. Inclusive no intraday foi outro papel que ofereceu um bom day trade hoje. Rompimento de linha d'água a partir desse candle. Repara o volume, repara bandas estreitas se abrindo, médios vindo por cima. Fechou na mínima. Tá? Odontoprev, nós falamos sobre esse papel na sexta-feira. Perdão, não vou regravar tudo por causa do celular. Tá? A gente falou que provavelmente o papel cairia para 10,30 e talvez indo buscar os R$10. Tá? Talvez oferecendo a oportunidade de retorno médio no intraday. A questão é que o papel iniciou o dia subindo, então quebrou esse cenário. Agora fechou o dia caindo. Tá? Talvez se buscar os 10 pode ficar interessante. Tá? Mas não há sinal de reversão no gráfico diário. Tá? A gente vai continuar acompanhando esse papel. Rumo 3.
rumo, operação em andamento pelo rompimento aqui do dia 26. No intraday veio desenhando um retângulo, hoje testou o suporte do retângulo de novo, e no finalzinho do pregão rompeu com bom volume. Se tivesse tempo de pregão, isso aqui era compra certo. Então papel para ficar de olho na abertura de terça-feira, é bem possível que o papel deslanche. Tá tendo como alvo por mastro bandeira 5,29, eu diria que o alvo fica entre 5,29 e a média móvel de 200, que agora está em 5,86. E para finalizar, TOTS chamou atenção hoje, porque olha só, TOTS tinha esse fundo primário, testou de novo, rompeu. Rompeu, mas não foi longe, fez um processo de pullback, voltou a cair, voltou a subir, ficou congestionando meio que numa contração que lembra um triângulo ascendente, e agora está rompendo esses topos. Isso aqui pode estar sinalizando que esse rompimento primário foi um rompimento falso, ou seja, o mercado está negando o rompimento, está negando os preços abaixo dessa zona. Então, sendo um rompimento falso, o papel pode fazer um bom movimento de alta. O problema é que não teve volume em TOTS. O volume foi muito baixo. Se tivesse volume nesse candle aqui, seria compra, estaria recebendo nota para posicionamento. Como não teve, fico o pé atrás. Mas se fosse buscar a operação aqui, eu buscaria a confirmação pela superação da máxima de hoje. Muito bem, pessoal. Então, acho que deu para falar sobre os principais movimentos do dia de hoje. Eu vou encerrar por aqui. Lembro que se vocês quiserem interagir comigo, fazer perguntas, comentários, enfim, vocês podem utilizar a área de comentários do YouTube. Espero que tenham sido úteis as informações. Fico por aqui. Até amanhã.